Sabe, Lu, eu estava aqui pensando um pouco sobre histórias de origem, né? O começo das coisas. Tudo que existe tem uma origem, tudo que a gente assiste tem uma origem, os filmes, as séries, os vídeos no YouTube que a gente assiste tem uma origem, inclusive até esse nosso minicast aqui tem também uma história de origem. E quando a gente para pensar em como que as coisas surgiram, né? Como foram as ideias para as coisas surgirem. Stan Lee, lá no berço da sua juventude, pensando, poxa, vou aqui criar um personagem, vou criar outro personagem. E aí, quando ele viu, ele já tinha um universo todo criado. Então, às vezes, até pensar na origem das coisas dá uma certa agonia, né? Porque você pode ter noção do tamanho que uma ideia pode se tornar. E isso é bem louco de se pensar, né? É verdade. E uma coisa assim também que eu acho legal é que a maioria das melhores ideias, eu acho que elas surgem muito do nada. Tipo assim, que nem um dia a gente conversando na varanda, olhando para a rua às 1h11 da manhã, aí um dia você teve ideia, por que a gente não grava isso? Por que a gente não torna isso uma coisa mais oficial? Eu acho que, assim, que nem tem gente que diz que as melhores ideias vêm quando você está tomando banho. Acho que não só no banho, né? Qualquer situação do nada. Às vezes você está prestes a dormir, você pensa numa ideia que, sei lá, pode revolucionar o mundo. Isso acontece muito comigo. Eu muitas vezes deito para dormir e aí é nesse momento que começam a vir várias e várias ideias. E às vezes eu tô no dia normal querendo ter ideias, pensando, poxa, agora eu quero parar aqui para pensar em uma ideia de um vídeo, numa ideia de um texto e não sai. Então, muitas vezes quando a gente se programa, quando a gente pensa, poxa, nesse momento eu quero ter uma ideia, eu quero desenvolver a minha criatividade, não sai. E quando a gente não está querendo, não está pensando nisso, é que surgem as ideias, e muitas dessas ideias são a origem de coisas que a gente hoje em dia consome, que a gente tem em casa, né, aparelhos tecnológicos. Eu acho que pensar na origem das coisas é tão interessante quanto pode ser agoniante também, né? O que você acha disso? É muito isso mesmo, sabe? Sei lá, às vezes a gente força a ideia, como você falou, tem horas que a gente quer ter uma ideia, que a gente quer fazer alguma coisa assim, mas simplesmente não vem. Isso me lembra um pouco a redação, quando tinha que fazer na escola, né? Que às vezes tinha que fazer, não, faça um texto falando sobre, sei lá, a colonização do Brasil. Aí você ficava lá durante meia hora encarando o papel, pensando, meu Deus, o que eu escrevo? E aí, mas tinha dias que te davam um tema muito mais difícil, muito mais complexo, e sua cabeça viajava nas ideias, assim, sabe? Muito louco. E puxando um pouco para o lado agora dos filmes de super-herói, que é o tema principal desse canal e que a gente assiste muito junto, a gente viu muita coisa junto, pude te apresentar esse universo, boa parte dele, né? É verdade, E é verdade. a gente tem alguns exemplos de muito sucesso de histórias de origem, como o primeiro filme do Homem de Ferro lá de 2008, que não apenas foi um filme da origem do Homem de Ferro nos cinemas, como foi a origem de todo o universo cinematográfico Marvel. Se a gente reassistir esse filme do Homem de Ferro hoje, a gente vê que muito do que são os filmes da Marvel hoje em dia puxaram desse filme, seja pela tal fórmula Marvel, que foi ali que começou. É um filme que tem as cenas de ação e aí no momento de drama vem uma piada para cortar essa, para deixar a cena um pouco mais leve. Então todo o bom humor do MCU, toda a característica que o universo cinematográfico Marvel tem, veio muito desse filme do Homem de Ferro. E eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a origem acaba também desenvolvendo a identidade de um produto, né? Eu acho que isso é bacana de se falar. É mesmo. Já que a gente tá falando de Marvel, tal, Disney, a Disney é dona da Marvel, isso até me lembra até o próprio Walt Disney, né, que uma vez ele falou que nunca se esqueçam que tudo isso começou com um rato, né, com simplesmente um ratinho Mickey, um rato, simplesmente um rato. E assim, a simplicidade da ideia de fazer um rato, um personagem principal de uma história de quadrinho, de desenho, não sei muito bem como foi que ele começou, mas tipo, gerou o que gerou. E com a Marvel também, um dia eles pensaram, pô, vamos fazer um filme desse super-herói aqui chamado Homem de Ferro. Vamos fazer, vamos pensar numa história com isso aqui, vamos ver no que vai dar depois. E deu no que deu, né? Não precisa nem falar. E agora, olhando por outro aspecto, existem origens que hoje já são tão comuns para a gente que eu acho que a gente não precisa ver de novo para entender. Por exemplo, o Homem-Aranha.
A gente sabe que ele é um cara nerd, que costuma ser muito inteligente na escola, tirar boas notas, mas que não tem aquele jeito para lidar com as garotas, que não sabe falar com elas direito, e é todo atrapalhado. E um dia ele é picado por uma aranha radioativa e isso libera os poderes dele. A gente viu isso já em vários desenhos, viu no filme do Tobey Maguire, viu no filme do Andrew Garfield, e aí a Marvel, quando pegou o personagem para si, não quis fazer isso de novo, mostrando o Tom Holland. A gente não viu o Tom Holland tendo a picada da aranha radioativa. Quando a gente conheceu, ele já era o Homem-Aranha. O próprio Batman também, a gente sabe que a origem dele hoje já é muito conhecida. Ele, na infância, tinha medo de morcegos, viu seus pais morrerem na sua frente, e ele resolve treinar para desenvolver habilidades de luta e usar o dinheiro da família para construir o uniforme, construir todos aqueles aparelhos para combater o crime e para assustar os bandidos, os vilões. Ele usa justamente a imagem do medo que ele tinha. Então são duas origens, eu acho que são as duas origens de super-heróis, junto com a do Super-Homem, que vem um bebê lá do planeta Krypton, que o planeta está acabando, os pais enviam ele para a Terra, e ele acaba desenvolvendo poderes aqui pelo Sol, por causa da luz do Sol amarelo. Ele é adotado por uma família que mora em uma pequena cidade chamada Smallville. Então, são origens que já são tão conhecidas, que já fazem parte da cultura popular, né? É bom a gente ver que, às vezes, uma origem ela é tão conhecida que ela ultrapassa os limites dos quadrinhos, ultrapassa a bolha de quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo conhece a origem desses três personagens. É verdade. E quando a Marvel tomou a decisão com o Tom Holland, tipo, não vamos fazer a história de apresentação dele de novo, porque todo mundo já sabe. Foi uma ideia muito inteligente, na verdade, porque eles não precisaram perder tempo contando uma história que todo mundo já conhece. A mesma coisa se eles fossem fazer um novo filme do Super-Homem, um novo filme do Batman, eles não precisariam fazer um filme contando de novo a história deles, porque a gente já sabe. Às vezes a gente, assim, a origem ela já é tão conhecida que pular ela não vai fazer falta. Na verdade, acaba acrescentando mais porque a gente acaba tendo a oportunidade de ver os outros aspectos da história, não só o comecinho que a gente já conhece. Em compensação, tem outros momentos que uma boa origem faz falta. Como, por exemplo, a gente teve o filme da Liga da Justiça, e por mais que a gente conheça personagens como Aquaman, como Flash, a Mulher Maravilha, você não ter desenvolvido esses personagens no cinema antes de reuni-los, principalmente o Cyborg, né, que eu acho que é o mais desconhecido de todos eles, você não conseguiu se relacionar tanto com esses personagens como a gente se relacionou com os Vingadores, que a gente teve o filme de cada um deles, exceto a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que depois de muito tempo vieram a ter suas origens também, mas você já conhecia a maior parte da equipe e foi mais fácil de se identificar. Você acha que conhecer a origem, seja de um personagem, seja de uma história, de um produto, ajuda as pessoas a se identificarem um pouco mais com essas determinadas coisas? Com certeza, com certeza. Para mim, a prova disso muito vem do Snyder Cut, por exemplo, que a gente conheceu de verdade a história do Cyborg, por exemplo, e deu para se identificar muito mais com o personagem, deu para entender muito mais quem ele é, deu para conhecer muito melhor quem ele é, porque ele é daquele jeito, quais são as motivações dele, porque a gente teve esse contexto da história dele. Com a Liga da Justiça, por exemplo, a gente já conhecia a gente já conhece a Mulher Maravilha, o Flash, que são super-heróis muito famosos. Mas mesmo assim, fazer uma reunião desses dos super-heróis mais famosos da Terra, né? A Liga da Justiça, sem ter antes apresentado um pouquinho, nem que fosse um filme só de cada um, não precisava ter 3 filmes do Flash, 4 filmes da Mulher Maravilha antes de reunir. Mas que nem a Marvel fez o filme do Homem de Ferro, aí depois fez o Capitão América, aí depois fez o Thor, aí depois fez não sei o que, aí fez os Vingadores para reunir todos eles. Eu acho que fica muito melhor, assim, funciona muito melhor, porque assim, no final das contas, o Liga da Justiça original acabou ficando bem, assim, dava para ver que era a DC tentando correr para competir com a Marvel, tipo assim, vocês estão fazendo filme desses super-heróis menos conhecidos, que são os Vingadores, mas que estão fazendo muito sucesso, a gente vai lançar o nosso da Liga da Justiça também, porque a Liga da Justiça é muito maior e tal, e tem muito mais fãs e não sei o quê, mas acabou dando o que dando, né? Ficou aquele jeito maravilhoso. Mas para a gente encerrar nosso bate-papo, vamos falar um pouco mais sobre a origem
desse nosso próprio bate-papo, né? Como você já pincelou aí alguns minutos atrás, muitas vezes a gente estava lá nas nossas insônias de madrugada, depois de assistir um filme, uma série, a gente ia para a varandinha aí do apartamento e aí ficava olhando, vendo os carros passando na rua, vendo às vezes alguma movimentação estranha que deixava a gente implicado. E a gente percebeu que a nossa conversa podia render um conteúdo legal e hoje a gente está aqui, né? Começando esse projeto. Muito louco mesmo, porque as nossas conversas, assim, só realmente estando presente para poder entender a magnitude, o quanto a nossa cabeça chegava a níveis muito absurdos de pensamento. Às vezes a gente começava falando do que a gente viu na rua, um carro passando meio estranho, daqui a pouco a gente olhava para o céu, aí via estrela e pensava, meu Deus, eu estou flutuando no meio do espaço. Aí daqui a pouco passava um avião, aí, meu Deus, se esse avião aqui cair agora, e que você fala, aí depois, pelo amor de Deus, para com isso. Era só umas coisas loucas, assim. Mas eu tenho ótimas memórias desses momentos. Porque, assim, eu acho que isso remete até de que a gente encontra muita felicidade nas coisas mais simples, né? Tipo assim, a gente ficou com essas memórias muito boas, essas coisas das, sei lá, nossas conversas aleatórias na madrugada. E, sei lá, fica uma coisa boa, um sentimento bom. Às vezes a gente planeja muito uma coisa e acaba não sendo tão gostoso de se lembrar depois. Isso é reflexo de uma boa origem, né? O nosso bate-papo originou esse minicast que hoje a gente inicia com muita felicidade, justamente para ter uma oportunidade de compartilhar essas conversas, essas ideias muito loucas que a gente teve no decorrer desses anos. E agora que a gente está um pouco mais separado, né? A gente não está morando mais na mesma casa, a gente pode continuar a conversar, mas agora compartilhando isso com todo mundo que tiver o interesse de assistir. Galerinha linda que assistiu a esse minicast, muito obrigada pela sua presença. Um beijo para você, Deus te abençoe. Deixe seu like, comenta o que você achou desse minicast, comente sugestões de temas para o próximo minicast. Lembre de compartilhar com um amiguinho, com o seu inimiguinho também, porque o que importa é que todo mundo veja. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, até a próxima.